E aí, pessoal? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre extração dos dentes de leite das crianças. Uma das grandes preocupações, das grandes aflições dos pais é quando os dentes de leite da parte de baixo na frente aqui de algumas crianças tá começando a ficar mole, não tá muito, ou às vezes tá, mas aí começa a nascer o dentinho permanente por trás, aí os pais ficam muito desesperados. E aí, geralmente procuram um dentista para fazer a extração dos dentes da frente, achando que solucionaram um problema, ou então fica forçando a extração desse dente de leite. E muitos me procuram dizendo, mas eu já tentei tirar, não consegui. E mais de uma vez eu já falei aqui que, na minha opinião, isso não é motivo para preocupação, na grande maioria das vezes. Às vezes a gente precisa tirar, às vezes realmente se não sair precisa tirar. Mas o conselho que eu dou para a maioria dos pais que me procuram com essa angústia, deixa rolar. Por que eu falo isso? Nessa idade em que isso acontece, que é por volta dos 5, 6 anos, a criança está começando a trocar os dentes. O fato dos dentes permanentes estarem nascendo por dentro não é o que vai determinar uma maloclusão nessa criança. Quando o dente de leite sair, o dente naturalmente vem para frente pela força da língua, inclusive se tiver tudo certo. Então, assim, por que eu falo isso? Porque meu intuito nessa fase, quando a criança está começando a trocar os dentes, é que essa experiência para a criança não seja muito traumática, porque ela vai ter que trocar 20 dentes de leite. Então, se a gente já começar mal, a gente escuta muito relato, inclusive de adultos, dizendo que se lembra quando tirar dente de leite era o caos, doía muito, era muito sofrimento, amarrava um fio dental, puxava na porta, fazia o escambau e o dente não saía, e era sofrido, doía toda vez que meu dente... Enfim, o que eu tento passar para os meus pacientes quando me perguntam sobre isso? Faça desse momento da sua criança, ou melhor, faça esse momento ser para a sua criança um momento de transição, um momento gostoso, que legal, tá banguelinha, tá, enfim. Não um momento de sofrimento. É claro que os pais não têm essa intenção. É claro que quando pensa em tirar, pensa em preservar a criança de um problema maior. Mas o que eu insisto em dizer é que na maioria das vezes não existe esse problema maior com esses incisivos, com esses dentinhos de baixo aqui. E outra, se a criança não tiver espaço para nascer todos os dentes permanentes, não é por ter tirado o dente de leite antes ou depois, ou porque nasceu por trás, não é isso que vai determinar se ele terá espaço para a erupção normal, o bom posicionamento dos incisivos permanentes. Então, o ponto que eu queria dizer aqui é isso. Não estou dizendo que não tem que tirar nunca um dente de leite da criança e todos você pode largar para lá, deixar eles caírem naturalmente. O que eu estou dizendo é que vocês precisam de orientação. E que, aparentemente, o que está muito errado, que é o dente de permanente nascer por trás, às vezes não é isso que está tão errado. E o que eu quero chamar atenção aqui é numa outra fase de troca dos dentes da criança. Na verdade, é no período intertransitório. O que é isso? A troca de dente das crianças ocorre em 3 períodos. O primeiro período transitório, em que vão ser trocados os 4 dentes de baixo e os 4 dentes de cima, da frente. Esse período aí dura mais ou menos 2 anos. Depois entra num período intertransitório, que é de novo mais 2 anos, em que não haverá troca de dentes nenhuma. Depois vem o segundo período transitório, que são mais 2 anos para trocar os dentes posteriores e os caninos. E é aí que eu quero chamar a atenção. Esse período intertransitório, em que parece que não está acontecendo nada, está acontecendo um monte de coisa lá dentro do osso que a gente não está vendo. Então, às vezes, os problemas mais graves estão acontecendo lá e a gente não está vendo. Então, o que é importante? O que eu quero passar aqui para vocês? Por volta dos 8, 9 anos de idade, é importante fazer uma radiografia panorâmica. Por quê? O que é uma radiografia panorâmica? É uma radiografia em que aparecem todos os dentes de uma vez só, numa mesma tomada, e a gente consegue ver, inclusive,
os dentes permanentes que estão lá dentro do osso e que ainda não desceram. E aí, nesse momento, a gente vai conseguir ver o quê? Se os caninos superiores, que são os últimos dentes a erupcionarem, se eles estão bem posicionados na direção para descer, ou se tem algum outro dente atrapalhando. E aí, nesse momento, aí não vale aquilo que eu falei de que deixa rolar os dentes de leite caírem sozinhos. Porque nesse momento, se a gente numa radiografia panorâmica, num exame clínico, monitoramento da erupção, a gente perceber que a gente pode favorecer com ações que a gente tomar ou até mesmo com extração de dentes de leite que não estão moles, a gente pode favorecer o bom posicionamento do canino. Isso é importantíssimo, porque se nessa fase a gente não faz nada ou não intervém, sendo que poderia fazer uma intervenção benéfica para a criança, esse canino pode ficar impactado. O que é um canino impactado? Aquele canino que fica lá, já nasceu todos os dentes, a criança já está com uns 13, 14 anos, cadê o canino? Aí você vai ver, ele está lá agarrado lá dentro do osso e não vai descer mais sozinho. E aí você tem que submeter a criança a uma cirurgia invasiva para puxar esse dente lá de dentro do osso, e às vezes isso pode ser evitado. O que eu tô só querendo esclarecer aqui hoje é que quando eu falo não se preocupe com o dente de leite que tá nascendo, eu me refiro somente a esses da frente aqui, inferiores, porque o problema que causa o dente permanente nascer por trás é mínimo e é transitório. Agora, deixar um canino superior numa condição desfavorável para ele nascer, aí é muito problemático. E às vezes as ações são simples que a gente pode tomar e a gente evita um problemão para a criança lá na frente. Então era isso aí que eu queria deixar para vocês hoje.